Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da Série B que terminou, o Vasco subiu com polêmica, teve o Bahia confirmando o acesso, Bahia, a vingança do Cruzeiro e a Super Série A em 2023. Eu vou explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? É muito importante pra gente. Vamos juntos. Vamos começar falando da Batalha de Itu. O Vasco venceu o Ituano, precisava vencer para garantir matematicamente o seu acesso, pegou a última vaga, né? O Bahia também acabou confirmando, eu já vou falar sobre o Bahia, mas esse jogo do Vasco contra o Ituano atraiu os holofotes por se tratar de um clube muito querido, muito simpático, de muita torcida, de muita massa, que é a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, o Ituano, que fez uma brilhante campanha, também mereceu os elogios, inclusive, e aplausos da torcida após o fim do jogo, porque realmente o Ituano quase poderia ter disputado a Série A, o Ituano que é campeão paulista em 2014, num trabalho lá organizado pelo Juninho Paulista, hoje coordenador da CBF, que revelou alguns jogadores interessantes, como o Gabriel Martinelli, por exemplo, que hoje está no Arsenal, é cria da base do Ituano, que tem um trabalho bem interessante. Então, de olho no Ituano nos próximos anos e está de parabéns pela campanha que fez na Série B. Agora, a pergunta que fica é, o Ituano foi prejudicado pela arbitragem nesse jogo contra o Vasco? Porque o Vasco sai vencendo com 5 minutos de jogo, na verdade o pênalti acontece com 2 minutos e com 5 já está 1-0 para o Vasco e com um jogador a mais. Por quê? Porque o lance originou uma expulsão também do jogador do Ituano, o Lucas Dias. Vamos tentar explicar esse lance. Há uma disputa do Raniel com o goleiro Jefferson Paulino e, na sequência, o chute em que é interceptado com o braço aberto, né, do Lucas Dias quando a bola vai entrar no gol. Muita gente fala o seguinte, pô, deixa a bola entrar, né, porque ali você corre o risco de tomar um gol e também de ter um jogador expulso. Na hora o cara não pensa nisso, né? Imagino eu. Que na hora é uma reação tão involuntária até, né? Vou tentar impedir o gol com a mão, vou tentar um último recurso, vai que o juiz não me expulsa, aquela coisa toda, vai que o cara perde o pênalti. É aquele all-in do poker, né? Tipo, vou apostar o que dá, porque não tem muito o que fazer aqui, ou a bola entra ou eu salvo colocando a mão na bola, foi o que o Lucas fez, acabou expulso. E realmente complica, né? Porque o Nenê, super experiente, vai lá, faz o gol, garante a vitória do Vasco parcial a partir do começo do primeiro tempo, começo do jogo, e o Vasco a partir dali com um jogador a mais, durante praticamente todo o jogo. Então foi uma grande vantagem. Agora, teve falta do Raniel no goleiro? Eu acho que sim, tá? E por que eu falo que eu acho que sim? Porque é um lance bem difícil. O Wilton Pereira Sampaio estava no campo e ele não foi chamado pelo VAR para revisão. E eu acho que não chamar para revisão está correto. Porque, como eu considero um lance bem interpretativo, não acho que o VAR tem que interpretar esse lance. Acho que é um lance para o árbitro interpretar no campo. Na minha opinião, foi falta, embora o Raniel tenha chegado antes na bola, e aí eu entendo os argumentos de quem acha que não foi, de quem considera um choque natural depois. Eu acho que a forma como ele vai na disputa, com o goleiro, né, tentando segurar a bola ali praticamente com a sua posse, as coisas acontecem quase que simultaneamente. A forma como ele vai na disputa, ela é muito assintosa. E depois que ele toca na bola e há o choque, ele faz um movimento adicional ainda, né, da perna erguer um pouquinho e inclusive impedir uma ação sequencial do goleiro. Ou seja, para mim tem a falta na disputa e aí depois, né, acontece o pênalti. Só que o árbitro interpretou que não houve a falta. E aí eu acho que o VAR realmente não tem que interpretar uma segunda vez. Entendo os argumentos para quem acha que foi na bola, que foi legal e tudo mais. Eu acho que foi falta no Jefferson Paulino. E aí depois no finalzinho, já 47 do segundo tempo, tem um pênalti pro Ituano, que é meio ridículo até, né? Que o Marlon Gomes está na bola, ele que entrou no segundo tempo, ele está na disputa com o camisa 10 do Ituano, né? Ele não faz a falta e depois ele carrega a bola com o braço. E o Wilton acaba marcando a falta para a equipe do Ituano, na verdade, né, como se fosse um empurrão, como se tivesse uma falta ali, e não tem. Ali tem um pênalti que não foi marcado, enfim,
problemas, né, da arbitragem, mas o Vasco subiu, o Vasco é super importante na Série A, o Vasco, a gente está falando de um jogo, né, mas tem toda uma campanha, tem toda uma... que quase impede o Vasco de disputar a Série A depois de 2 anos na Série B, e agora a gente sabe que o Vasco vai ter um apoio da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um investimento grande, para poder reformular o seu time e ter investimentos maiores, né, depois de toda a crise financeira que o clube viveu nos últimos anos. O Vasco tem uma história belíssima no futebol, é um gigante pela sua torcida, precisa melhorar a sua estrutura e tem que estar presente na Série A por tudo que representa. O Bahia venceu o CRB fora de casa e também confirmou o acesso, é outro campeão brasileiro, é outro time de massa, é outro time super importante que precisa estar disputando a Série A. Parece um pouco, digamos, restritivo, né, com as outras equipes. Por que o Ituano não pode disputar a Série A? Por que o Sampaio Correia não pode? Claro que pode, claro que está tudo certo, mas eu estou falando numa análise geral em termos de clubes com história e grandes torcidas em que não merecem, né? Claro, ninguém merece, né? Mas não merecem passar por todo esse calvário. É o caso do Grêmio também, foi o caso do Cruzeiro, que confirmou o título, inclusive, com 78 pontos, 13 à frente do Grêmio, que é o vice-campeão. Então, esses caras, esses clubes, né, eles têm que estar na primeira divisão. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, campeões, multicampeões, campeões... tem campeões da Libertadores aqui, campeões do mundo, campeões brasileiros que vão estar na Série A em 2023. Bahia com apoio do Grupo City, o Vasco virando SAF, o Cruzeiro que já é uma SAF e o Grêmio que terminou, né, acabou rebaixado superavitário, com um orçamento bom, acabou caindo não por questões financeiras, pode se organizar e tem condições de montar uma equipe competitiva e vai precisar. Vai precisar, e falo como gremista, porque toda essa galera que vai investir, fora os que já estão na Série A investindo também, para você competir contra poderosos do futebol brasileiro. Vai ficar cada vez mais difícil. Se o Grêmio não abrir o olho, por quê? Porque existe uma dificuldade, existe uma tendência, inclusive, que no ano que vem um grande seja rebaixado de novo. Nós vamos ter uma Série A em 2023, com esses 4 subindo e com os 4 que estão caindo da Série A, times também medianos, né? E que não tem tanta torcida e força de estrutura. Juventude, Avaí, e aí tem Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá para pegar 2 vagas aí. Só um vai escapar entre esses 3. Hoje a tendência é o Cuiabá, que tem 38 pontos. O Atlético Goianiense e o Ceará tem 34. Eles estariam sendo rebaixados hoje, mas tem mais 2 jogos para acontecer. O Ceará, eu lamento muito, né, por ser um clube de massa também e que veio de campanhas boas nos últimos tempos, rivalizando bem com o Fortaleza, né, que é o seu arquirrival lá, que também faz campanhas brilhantes. O Ceará teve a melhor campanha da história da Sul-Americana no início do ano, ainda com o Dorival Júnior, e depois acabou se perdendo pelo caminho, inclusive está disputando aí para se manter na Série A. É uma pena se isso acontecer, mas a Série A do ano que vem vai ter esses 4 grandes, menos esses 4 que eu citei, e com todos os outros aí para poder disputar e competir. O Coritiba também venceu e o Flamengo se manteve na Série A, é um outro campeão brasileiro, é um outro time importante de torcida, de estrutura, muito importante que isso aconteça. Rebaixados na B, CSA, Brusque, Operário e Náutico, esses vão disputar a série C. E o CSA tem um negócio interessante, porque o CSA, vocês vão lembrar, né, do CSA no caminho do Cruzeiro, no Thiago Neves, né, naquele áudio vazado com o Zezé Perrella, pô, libera aí o bicho e tal. Pô, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? E aí tem um pênalti no Mineirão do Cruzeiro contra o CSA e o Thiago Neves faz o quê? Erra o pênalti. E depois de tantas coisas, né, não só por conta desse jogo, o Cruzeiro é rebaixado. Desta vez, o Cruzeiro rebaixou o CSA. E detalhe, o CSA vencia o jogo, escapava até os 43 do segundo tempo. O que aconteceu? O Cruzeiro já campeão, acho que guardou no coração, hein? Foi lá e virou com 2 gols, rebaixou o CSA e com isso conseguiu celebrar ainda mais a sua conquista da Série B em uma temporada espetacular, sob comando do Pesolano, da organização do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro com 78 pontos na ponta dessa Série B do Brasileiro. Tá aí, a Série B terminou com os rebaixados, com os classificados, só Gigante subiu e a gente vai ter uma Série A incrível na próxima temporada. O que você tem a dizer sobre isso? Quero ouvir o seu comentário aqui e sempre pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu like. Muito obrigado por tudo e até a próxima.
Tchau.